Bom, pessoal, nós vamos fazer então essa nossa picanha de cordeiro, trazendo um pouco da tradição aqui da campanha, né? A gente vai levar vocês por uma viagem aqui durante o nosso prato, desde os Estados Unidos, onde a gente vai usar a defumação, que é uma paixão minha, a carne que é aqui do sul e outras coisas que o Fábio vai falar daqui a pouco. Então a gente vai avançando aí nessa viagem por várias culturas e vários sabores, né? Essa viagem de sabores que a gente está trazendo. A gente vai fazer a picanha do cordeiro. Na verdade, a picanha do cordeiro, a gente tem aqui a picanha, na verdade, ela é só esse pedacinho de cima aqui dessa peça, porque essa aqui seria o alcatra inteiro. A gente tem o alcatra aqui no meio e a maminha na ponta. Então a gente chama de picanha de cordeiro, mas na verdade seria a peça inteira do alcatra com a maminha e a picanha. A gente faz assim porque como no cordeiro essa peça é muito menor, muito pequena, né? Fazer só a picanha, você imagina que eu teria aqui umas 80 gramas de carne. Então para a gente ter um pouco mais de carne, a gente faz esse corte mais completo. Eu vou usar aqui um dry rub. Dry rub é uma mistura de temperos secos, que aqui está bem simples. Eu vou usar sal de parrilla e também alecrim. Então só vou fazer isso e a gente vai para o defumador. Então vamos passar aqui o nosso salzinho. Ó, uma camada leve de sal de um lado e do outro. A gente tempera bem ela dos dois lados. Vou posicionar a picanha aqui dentro. Nesse caso aqui eu estou usando esse equipamento, que é um equipamento específico para defumação, né? Ele serve tanto para defumação quanto como churrasqueira. Eu coloco o fogo aqui embaixo, então eu tenho o meu carvão e a minha lenha aqui embaixo, e essa fumaça vai assar a carne junto com o calor. Então a gente vai assar a carne com fumaça quente. Então eu vou fechar aqui. Eu, como sou engenheiro mecânico de profissão, eu vou botar aqui, a gente é meio metódico, né? Então vou botar um termômetro dentro da carne para a gente acompanhar durante o processo a subida da temperatura interna dela. Então eu tenho aqui um termômetro e eu sei quando ela vai chegar no ponto. Então a gente vai deixar ela aqui durante, mais ou menos vai dar o tempo da nossa aula, ela vai defumar. A gente já está fazendo outra viagem que é até Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente está usando uma lenha de maçã, e Vacaria é uma região onde a maçã é predominante. Então a gente já está nessa viagem de sabores e temperos. Agora o Fábio vai começar a explicar o nosso acompanhamento, que vai acompanhar essa nossa picanha. Enquanto a gente aguarda, a gente vai fazendo as outras coisas. Bom, pessoal, um bom dia para todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação, uma grande honra. E então, eu e o Rodrigo trabalhamos junto há muito tempo nessa filosofia de pensarmos os pratos, da gente costurar todos esses sabores, da gente pensar muito na questão da antropologia da gastronomia, né? Então, o que eu vou preparar hoje aqui junto com esse cordeiro, ele é um prato que ele, em primeiro momento, ele pode parecer complexo, mas ele é muito simples porque os ingredientes todos estão aqui. Eu vou preparando a receita e a gente vai divagando sobre esses temas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai usar aqui nessa receita, a gente vai usar o cardamomo. Então, o cardamomo é uma especiaria, que ele é uma baga, que ela vem sequinha assim, né? Então, é aconselhável descascar o cardamomo, ele é muito fácil, porque ele é seco. Ele abre assim como um cacau, ele parece. Então, a primeira operação que a gente faz é descascar alguns para a gente dar uma leve tostada nele. Por quê? Porque as especiarias são ricas em óleos. Então, quando a gente abre esses óleos aqui e a gente dá uma leve tostada neles, a gente potencializa muito esses sabores. O cardamomo ele é originário da Índia, né? Mais precisamente do sul da Índia, da província de Kerala. E o cardamomo ele tem um papel muito importante na história da gastronomia. Inclusive, na Índia se tem um culto às gastronomias igual que o culto aos deuses, né? Então, no panteão das especiarias, nós temos a pimenta do reino, que é o king, que é o rei, né? Nós temos o cardamomo, que seria a queen, rainha, e a vanilla, que seria a princess, que seria a princesa, né? Então agora a gente já colocamos aqui algumas bagas do cardamomo já descascado. Então a gente vai dar uma ligeira tostada nele aqui, na grelha aqui, para ele aquecer um pouquinho. Então eu vou preparar aqui um quarto de cebola. Então a gente vai usar aqui cebola normal aqui, que a gente
todo mundo tem acesso. E falando um pouco da carne, né, a gente está adicionando um sabor, a gente está trazendo para a carne, além do sabor de grelha que a gente tem normalmente no churrasco, o sabor do defumado. Então, qualquer lenha que eu utilizar, ela vai dar uma nota de sabor. Eu poderia usar uma lenha de videira para dar um toque diferente, eu posso usar uma lenha de laranjeira que vai dar uma outra característica na carne. Então, por isso que eu digo que a gente está numa viagem aqui, escolhendo ingredientes do mundo, ingredientes nossos, utilizando a maçã, que é uma lenha muito comum aqui na nossa região, né? Principalmente onde a gente mora, na Serra Gaúcha, né? E a gente traz esse sabor, esse adocicado durante a defumação. Então a defumação, ela vai agregar sabor à nossa carne. A carne de cordeiro já é uma carne extremamente saborosa e quando a gente acrescenta o sabor de defumação, a gente melhora ainda isso. Continuando aqui então, eu cortei a cebola aqui como vocês viram, tá? Não se preocupem muito com a espessura dela, porque ela vai se desmanchar aqui no açúcar e ela vai ficar transparente, ela vai ficar quase uns fios transparentes, né? O açúcar, normalmente eu uso o açúcar de Merara, mas pode ser usado sim o açúcar cristal, pode ser usado o açúcar mascavo. Por que eu uso de Merara? Porque eu tenho um melhor controle dele, porque a ideia aqui não é que isso vire um caramelo, né? A ideia é que isso vire uma espécie de calda aqui, né? Então eu vou colocar ao fogo aqui a cebola, o cardamomo que já deu uma nota dele, né? Então a gente vai botar aqui. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar na nossa mostarda frutada, que a gente chama ela de mostarda frutada, é a laranjinha quincan. Essa laranjinha aqui, ela é muito comum aqui no sul. A gente encontra ela em vários lugares. E como eu estava falando sobre essa pesquisa que a gente faz, essa viagem que eu e o Rodrigo pesquisamos e tudo mais, nós aqui no sul a gente tem uma memória gastronômica, uma memória afetiva com essa laranjinha, que de pequeno a gente sempre provou esse ingrediente com aquela nota de ela ser docinha a casca e dentro ela ter uma certa acidez, né? Exatamente, então, ela tem essa característica, né, de ser ácida dentro. Normalmente a laranja, ela é doce dentro e ácida por fora. E aqui é o contrário, ela tem a casquinha a doce, adocicada, e dentro dela ela é muito mais suave, né? Se a pessoa quiser substituir isso por outra coisa, outra lógico, fruta, lógico, né, outro ácido, ela poderia fazer isso. Então a gente deixa isso livre para vocês também viajarem nas suas receitas, fazerem as suas viagens com as suas referências, né? Aqui nessa receita, pessoal, acho que vocês observaram o que eu estou fazendo aqui. Eu estou furando as laranjinhas aqui para elas justo terem um maior poder de cocção ali na nossa receita. Então é interessante pelo menos uns 5, 6 furos que se faça, né? Na língua portuguesa, essa laranjinha aqui, ela é escrita com Q-U-I, quincan, com acento, né? E ela, na língua japonesa, ela se chama a laranja dourada. A laranja de ouro, né? É o fruto do ouro, né? Fruto ouro. Exato, que representa fruto da alegria. Então, pessoal, essa laranja aqui, ela tá furadinha e tal, ela vem aqui já, vocês reparem aqui que já começou a derreter um pouco o açúcar, né? Aqui já derreteu um pouco o açúcar. E é uma mistura estranha, né? Para quem tá em casa ver a gente misturar açúcar com cebola, né? E laranja. E laranja, mas lá no final vocês vão ver que isso aqui vai ficar muito bom. Então aqui ele já começou a ficar aqui, como vocês observam, a laranja começa a murchar, a cebola começa a cozinhar, né? Então eu vou adicionar um pouco de suco de laranja, né? Para trazer aqui continuar com a nossa ideia do cítrico, né? Enquanto o Fabian está falando isso aí, eu vou explicar um pouquinho do processo que eu estou fazendo no defumador. Eu não comentei temperatura. Eu estou trabalhando em torno de 120 graus. É uma temperatura tranquila, é uma carne que eu poderia grelhar. Normalmente, o processo americano de cozimento, low and slow, que a gente chama, ele é um cozimento a baixa temperatura por longos períodos, né? Isso é com uma carne que é rica em colágeno, que a gente tem que quebrar aquele colágeno para ele se transformar em gelatina, e aquela carne que era dura vai se tornar macia. Nesse caso, é uma carne que a gente tem condições de fazer na grelha, então a gente não tem uma necessidade de assar ela por longos períodos, a gente vai assar ela até ela chegar no ponto. Então eu posso, desde fazer ela chegar próximo ao ponto dela e eu
grelhar ela, ou eu posso tirar ela totalmente pronta. Mas eu não tenho essa necessidade de trabalhar numa temperatura muito baixa e nem por longos e longos períodos. Eu tenho como fazer uma carne aqui que vai ser defumada, que vai ter um sabor de defumação, que vai usar uma técnica de, não vou dizer long and slow, mas a temperatura é baixa, que a gente está usando aqui, 120 graus é baixo, se a gente for comparar com a temperatura de grelha, e a gente vai ter uma carne extremamente suculenta e que vai adicionar esse sabor de defumação. O próximo ingrediente que a gente vai adicionar na nossa mostarda frutada vai ser algumas folhas de louro secas. Na realidade, elas estão em processo de secar, né? Então, vamos botar aí umas 4 folhas de louro para acentuar bem o sabor. E das especiarias, a última que a gente vai utilizar aqui vai ser o anis estrelado, né? Então, vamos botar uns 3 anis estrelados aqui. Que tem um sabor extremamente característico também, né? Um sabor e um aroma muito característico que vai dar esse toque, vamos dizer assim, asiático também, um pouco, né? Para essa nossa viagem gastronômica, utilizando essas especiarias que não são tão comuns, né? Que a gente não vê num prato tradicional nosso aqui. Então a gente está propondo exatamente essa viagem da gente se permitir sentir sabores que a gente nunca sentiu ou ter referências que a gente nunca teve, né? Porque mesmo que seja uma técnica americana ou uma cozinha italiana e outras coisas, a gente traz esse toque regional. Isso traz uma lembrança para afinal de contas, quem eu estou servindo? Eu estou servindo as pessoas daquela região. Eu tenho que entender o que elas gostam e quais os paladares eu estou atendendo ali. Então, a gente buscando isso, tentando chegar nessa mistura de sabores e a gente trazer a nossa técnica, as nossas referências, mas a gente conseguir complementar com sabores locais, isso é incrível. A gente sempre tenta regionalizar algumas coisas, trazer para um preparo ou 2 de dentro de um curso, a gente trazer essa regionalização, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, valorizando um vinho que é nosso aqui do Sul, uma carne que foi criada aqui, né? E aí a gente propor essa viagem, trazendo outras referências, outros sabores de outros lugares do mundo também. Mas já dá para ver que está bem em calda. A cebola, se a gente olhar aqui, ó, ela já está virando quase um fiozinho que é imperceptível, ó. Então ela não vai ter lá no final, né, porque eu falei antes da estranheza de estar misturando cebola com açúcar, né? A gente vai ter uma textura totalmente diferente da cebola, uma característica totalmente diferente, mas a gente já começa a ver aqui a formação dessa nossa calda que vai ser usada na nossa mostarda. Seguindo na nossa receita, então o nosso primeiro ingrediente básico dela é a quincan. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar vai ser o figo. Então nós temos aqui o figo, a gente utilizou ele o cristalizado. Eu procuro, não é descascar o termo, mas é tirar essa crostinha do figo porque ela é muito açucarada, né? Ó, ele é bem cristalizadinho, ele tem toda uma camada de açúcar. Isso aqui é bem característico da nossa região lá, né? Então a figada ela pode ser em pedaços, ela pode ser mais líquida, depende de cada um tem a sua receita, né? Mas sempre aquela recordação de infância de ficar mexendo o tacho lá com a figada. Então esse tipo de figo aqui cristalizado é uma característica da nossa, lá da Serra Gaúcha, né? De Caxias. É o segundo ingrediente então que vamos utilizar na nossa mostarda frutada. E como o Rodrigo falou, né? Cada um tem seu tempero de casa, né? Cada um tem a sua mão para fazer a comida. E é isso que torna a gastronomia algo tão entusiasmante, algo tão fascinante, algo tão envolvente, né? Quando a gente faz os pratos. Então, dentre os vários papéis que nós temos para exercer, um deles é a gente divulgar para esse Brasil imenso toda essa riqueza que temos. E eu sempre digo que a gente tem que se dar a permissão de experimentar novos sabores. Quando eu vou viajar para uma região, eu tentar entender o que é típico ali, o que aquele pessoal usa, qual é o tempero mais comum. E eu experimentar isso. Por quê? Porque eu vou criando um repertório gastronômico, eu vou criando um repertório de sabores que vai na minha cabeça depois fazendo essa ligação. Mas muitas pessoas vão para alguns lugares e comem sempre a mesma coisa que comiam na sua cidade. Ah, mas eu vou lá naquele lugar porque eu sei que serve. Não, se dê essa permissão de sentir um sabor novo. Se não gostou,
troca, vai num outro lugar no outro dia, mas se permita comer o que tem, o que a região está te oferecendo, porque a gente consegue aqui em Santana, com a carne de cordeiro, com o vinho, com o que a gente está preparando, trazer esse nosso repertório, um pouco do que a gente experimentou, né? Eu estou esquentando uma água aqui que muito em breve eu vou utilizar para fazer o nosso terceiro ingrediente, que é um cuscuz, que ele vai complementar a base do nosso prato. E como é que tá, Rodrigo, o nosso aqui a gente cordeiro já tá chegando aí, ó, tá com 40 graus interno. Eu sou um cara extremamente metódico e gosto de controles, né? Então a gente tá, a fumacinha aqui bem bonita da maçã, a gente já tá com 42 graus. Não sei se ele consegue pegar aqui, mas a gente já consegue ver que a carne já tá avermelhada, que é uma característica da defumação. A carne já começa a ficar avermelhada, começa a ganhar uma característica, a gente já está com a gordurinha aqui já desmanchando, já borbulhando, então a gente está bem no caminho aqui. Eu pretendo tirar essa carne aqui ao ponto, mais ou menos, em torno de 60 graus, a gente tem mais uns 20 graus para subir aí, mas acho que vai ser bem tranquilo. Bom, pessoal, agora eu vou colocar então o nosso segundo ingrediente base da nossa mostarda, então, da nossa mostarda frutada. Eu vou colocar os figos, que nem eu falei. Eu retirei dos figos aquela casquinha muito açucarada, né? Dá para perceber aqui que a quincan já está molinha, já está com um brilho incrível do açúcar. A cebola também já está com uma característica bem diferente. Já está com outra cor, né? Temos aqui o louro com um verde musgo vivo, belíssimo. Então vamos adicionar aqui os figos, aqui na nossa receita. E depois a gente vai adicionar, para finalizar, o nosso último ingrediente. Então aqui foi os figos e ela volta para o fogo para deixar isso tudo homogêneo, né? Fábio, esse líquido que tem aí, tu colocou algum líquido ou ela mesmo foi... Olha, esse líquido ele foi utilizado, além da quincan, 3 cítricos aqui, né? Eles foram utilizados aqui a laranja, o suco da laranja, foi utilizado o suco do limão siciliano e foi utilizado o suco do limão cravo, né? O limão, limão bergamota, né? Bom, pessoal, agora a gente vai pro ingrediente que traz o nome desse nosso prato, desse nosso acompanhamento, enfim, que é a mostarda. O que aconteceu aqui, pessoal? Voltando sempre nesse pontilhado, nesse alinhavado, nesse costurado da nossa receita, eu tenho aqui aproximadamente meio litro de vinagre de maçã. Por que a maçã? Porque como o Rodrigo já explicou que está usando a lenha de macieira aqui no defumado, então nós utilizamos o vinagre de maçã, que também faz parte desse pensamento sulino, dessa estética do sul, desse pensamento todo. Eu utilizei então os grãos de mostarda branca. Aqui está o grão, que é facilmente encontrado hoje aqui no Brasil em várias casas. Eu deixei ele macerando aqui por 4 dias. Então ele ficou macerando aqui por 4 dias na geladeira. E o que acontece? Quanto mais tempo você deixar esse grão de mostarda no vinagre, mais potente ele vai ficar. Você pode deixar uma semana, pode deixar 2 dias, pode deixar 15 dias, mas como a ideia é que a gente tem um equilíbrio de sabores aqui, nós optamos só por 4 dias. Eu deixo ele tampado porque é um aroma muito forte, é um aroma muito potente, então eu deixei ele tampado e preferi que ele ficasse na geladeira justo para não ter alteração de temperatura, né? Sim. Então agora eu vou separar aqui a mostarda aqui. Não se coloca muita, pessoal, porque ela é forte. Então a gente vai colocar aqui umas 4 colheres de sopa, que nem está se vendo aqui. Já é o suficiente. Tu vai deixar ela inteira, né? Não vai macerar. Poderia macerar ela se eu quisesse, exato, né? Poderia sim, mas a ideia justa é deixar inteira para que ela traga uma nota de... É uma verdadeira explosão de sabor, né? É aquele grãozinho que quando você mastiga, ele estoura, ele traz uma nuance incrível, né? É exatamente, quando a gente morde ele solta todo aquele sabor da mostarda, então a gente tem aquela recordação, aquela lembrança da mostarda. É bem interessante quando na textura, na hora de comer. Então a gente vai ter várias texturas, a gente vai ter a carne, a gente vai ter uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, e a gente tem essa mostarda que a gente coloca por cima, e tudo isso complementa a textura um do outro. Então isso é bacana também. Ó, aqui no defumador, eu vou dar uma olhada aqui, para vocês verem. Ainda tem um pedacinho de lenha lá queimando, mas eu vou repor a lenha aqui,
Vou colocar mais um pedaço. Então eu só coloco a lenha em cima da brasa aqui. E aí a gente continua defumando aqui o nosso cordeiro. Tá muito bonito. Ele reduziu de tamanho, ele reduz. A defumação é um processo que ocorre uma desidratação na carne, né? Por mais que seja pouco tempo, mas ela desidrata e perde de tamanho. Então ela já encolheu. A gastronomia nos acompanha nos momentos bons e nos momentos ruins. E o Fabian tem sempre uma frase que ele fala que é se os negócios não vão bem, a barriga não tem culpa, né? Exato. Agora a gente vai começar a preparar o nosso cuscuz, então, porque a ideia foi trazer um cuscuz para esse nosso prato. Então, o cuscuz que a gente vai utilizar é um cuscuz de sêmola. A sêmola nada mais é que o trigo moído. Então, o primeiro passo, quando se moe o trigo, se tem a sêmola, se tem a semolina, que é mais fininha, se tem a farina, em italiano tem a farinha zero, a 0 e a 000. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar o cuscuz com... ele vai ser hidratado com suco de laranja, alecrim, manteiga e um pouquinho de óleo de oliva. Então, basicamente, as quantidades é 10% a mais de líquido quando se faz o cuscuz. Esse cuscuz ele já é um cuscuz pré-cozido. O cuscuz aqui no Brasil ele é muito comum, feito ele de milho também, mas a gente vai utilizar o da semolina. Então, o cuscuz aqui ele já está separado a porção dele. Aqui eu vou preparar um pouco de suco de laranja aqui no E a gente hidratação. tem o alecrim também, que é um dos temperos, né, que combinam muito bem com a carne de cordeiro, que a gente já usou ali para temperar, né, para fazer aquele nosso dry rub com... eu usei mais ou menos 10% do peso que eu botei de sal, eu botei de alecrim. Não é muito, mas também não é bem pouco. Ele tem que estar presente ali na composição. E aqui a gente vai também colocar um pouco, e isso vai intensificar esse sabor aí quando ele for fazer ali, quando ele for hidratar o nosso cuscuz. Vai um pouquinho de óleo de oliva aqui, ó. Bem pouco aqui junto aqui. Já foi colocado o alecrim. A gente põe uma pitadinha de sal aqui. Aqui. E a gente põe um pouquinho de pimenta do reino. Então a gente está fazendo um caldinho a frio aqui na realidade, né? E a gente adiciona um plinzinho de manteiga aqui também, que nunca é demais. A gente já tem uma água fervendo. O cuscuz, pessoal, ele se finaliza com aproximadamente 5 minutos de hidratação. Ele é muito rápido. Então por isso que a gente já tem ele pronto aqui. A água já está fervendo ali na churrasqueira. Já temos aqui o cuscuz pronto. Agora eu vou aguardando o Rodrigo ver como é que está andando o cordeiro, né? Isso aí. Ali ele tá com... Agora tá com 47. O mínimo é 54, 53 que eu vou tirar pra gente finalizar ele na grelha daí. A gente já conseguiu aqui dar o sabor de defumado. Essa carne já vai ter... ela já agregou esse sabor da defumação da lenha de maçã. Uma característica legal da gente perceber também é que as lenhas, elas dão características diferentes para os cortes. Então, a maçã, ela deixa mais avermelhado. Se eu usasse uma laranja, ela iria deixar um pouco mais avermelhado, mais para o escuro. A cerejeira deixa muito mais vermelho do que a maçã. Então, cada lenha, a gente usa lenhas frutíferas não resinosas, né? E cada lenha que eu utilizo, ela vai me dar uma nota de sabor, né, com uma diferença de sabor e também uma diferença de coloração. Então, eu como sou um cara que participa muito de competições de churrasco, a gente tem a aparência, é muito importante. Então, a gente cuida disso, a gente usa algumas lenhas, exatamente, lenhas para dar um toque de sabor e outras lenhas para a gente conseguir agregar o visual também, trazer o olho do juiz para a nossa comida. Eu vou adicionar agora aqui então a nossa mostarda. Vocês vejam que é uma quantidade pequena, mas vai ao gosto de cada um, né? Então a mostarda foi adicionada aqui na nossa, que leva o nome, né? Que é a mostarda. E vai faltar depois o nosso terceiro ingrediente. O primeiro deles foi a quincan, que é o ingrediente base. Foi o figo e vai vir o mirtilo, que eu vou mostrar aqui na tela aqui, a fruta mirtilo. Então, pessoal, agora eu vou hidratar o nosso cuscuz, porque, como eu falei, ele precisa só 5 minutos. Então, a gente vai colocar água aqui.
Enquanto o Fábio vai fazendo isso, eu vou tirar o nosso cordeiro, aquele que está com o termômetro e o outro, e eu vou dar uma grelhada nele para a gente fazer o que eu chamo do melhor dos dois mundos. A gente vai trazer o sabor de defumado e o sabor de grelha para a carne. Então aqui, pessoal, muito simples. O cuscuz aqui, então, ele estava separado antes. Aqui aquilo que eu chamei daquele caldinho, né? Então eu só vou colocar ele para hidratar aqui. Ele vai hidratar aqui, que nem vocês estão vendo. A gente vai tampar ele aqui, para ele ficar reposando. E muito em breve ele está pronto. E aqui eu coloquei ela na grelha bem quente, porque agora a gente quer fazer a crostinha externa. A gente que trabalha com fogo, com ferro, com lenha, com carvão, esse sabor tostado, esse sabor amargo, esse sabor, essas cores são muito presentes na nossa cozinha. Então aqui, pessoal, para vocês olharem como é que ficou a nossa mostarda, eu vou adicionar o nosso último ingrediente, que é o mirtilo, então, que ele é muito sensível, ele vai se desmanchar muito rápido, por isso que a gente deixa ele para o fim, né? Então, dá para ver bem aí, pessoal, as cores, as nuances de cores que a gente tem aqui. A gente tem o figo bem marrom aqui, bem potente. A gente tem os grãos de mostarda hidratadas. A gente tem a cebola que ficou os fiozinhos transparentes, que nem eu falei. O mirtilo aqui, que está vindo, ele vai soltar uma coloração. Então, a nossa mostarda, vocês viram que é muito fácil de fazer. E ela volta para o fogo baixo agora, porque não precisa mais cozinhar, né? A gente já está na finalização aqui. Então eu vou só conferir, ver como é que a gente tá. Eu tô com o meu cordeiro mal passado, de mal passado para o ponto, que era mais ou menos o que eu queria. Então agora é só o cuscuz e a nossa mostarda ficar ok aqui. Bom, na finalização do nosso prato também houve uma preocupação em função, como já foi dito, de vivermos aqui no sul e tudo mais. A gente utiliza uma panelinha de ferro, um prato de ferro fundido para manter o prato quente, e um prato de cerâmica artesanal, entende? Então, para valorizar os produtores locais, os artesãos, enfim, a nossa cultura local. Então aqui a gente vai fazer a montagem do prato agora. A gente acertou o ponto na defumação, o processo que a gente chama de reverse sear, a gente está selando depois, né? Normalmente a gente sela a carne e sobe ela para dar o ponto. No fim aqui a gente praticamente deu o ponto e vai selar a carne depois. Então vamos lá, pessoal, aqui o cuscuz então passou 5 minutos, percebe-se aqui que ele está incrivelmente hidratado, ele está com uma aparência belíssima esse cuscuz aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então a gente vai colocar aqui o nosso cuscuz com alecrim, manteiga, óleo de oliva, pimenta do reino e suco de laranja. Aqui o Rodrigo já vai posicionar o cordeiro. Então vou pegar aqui uns pedacinhos. A gente está pegando um pedacinho de cada lugar aqui, porque a gente tinha a maminha, a picanha e o alcatra. E a gente está usando aqui um pedacinho da maminha. Eles aprenderam a fazer cuscuz, aprenderam a fazer a mostarda com frutas, aprenderam as técnicas de cordeiro, né? Com cortes diferentes. Duas técnicas combinadas, né? Que a gente fala, a técnica de defumação mais a grelha, né? Em nome da equipe da Prazeres da Mesa, em nome da equipe da Miolo, por esse carinho, por essa aula fantástica que vocês deram aqui no Brasa da Mesa Campanha. Nós que agradecemos demais, é um prazer estar aqui e muito obrigado mesmo. Exato, obrigado para todo mundo. Então, a gente com o coração cheio de alegria e aguardando novas oportunidades para divulgar gastronomia, vinhos, cultura e tudo mais por esse nosso Brasil aí.